Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando essa semana, segunda-feira, na presença de Deus. E nós temos essa oportunidade aqui de estudar mais um pouquinho da palavra de Deus, dando continuidade em nosso estudo aqui no livro de Gênesis. Eu convido a todos para tirar um momento de oração. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela essa semana. Rogamos a Ti que o Senhor esteja, Senhor Deus, presente em todo momento, nos direcionando, que possamos ser obedientes à sua palavra, que venhamos louvar e glorificar o seu nome em todo momento. Rogamos também nesse momento que, neste tempo de estudo da sua palavra, o Senhor também fale aos nossos corações, traga, Senhor Deus, iluminação para as nossas mentes, que seu Santo Espírito tenha total liberdade em agir em nossa vida e trazer transformações, modificações naquilo que nós precisamos mudar em nosso dia a dia, para que cada dia possamos sempre engrandecer o nome do Senhor através também da nossa fala, através das nossas conversas, das nossas atitudes e de nossos relacionamentos. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então vamos dar aqui continuidade em nosso estudo. Na semana passada, quinta-feira, nós estudamos o capítulo 39 de Gênesis. E o que nós vimos ali? Vimos aquela questão de José, que ele foi vendido para o Egito, e Potifar, comandante do exército de Faraó, ele comprou José como escravo. E José começou a trabalhar para Potifar. Vimos aquela questão também que a esposa de Potifar começou a tentar seduzir José, mas José não caiu em tentação, ele buscou refúgio em Deus. Ele falou para aquela mulher: olha, você acha que eu vou pecar, cometer tamanha maldade contra Deus? Eu não vou pecar desse jeito. E por causa disso, ela começou a caluniar José, começou a falar mentiras contra José, e José, sendo escravo, acabou indo para a prisão, virando um escravo prisioneiro. E vamos dar continuidade nessa história, hoje adentrando no capítulo 40. Meus irmãos, aqui no capítulo 40, o que nós veremos aqui de narrativa? Então, eu também já convoco você a fazer essa leitura aí na sua casa, leia o capítulo 40 de Gênesis, nós vamos ver aqui a história de José agora na prisão. Ele sendo prisioneiro ali na prisão, só que Deus sempre estava com José. Ele, apesar de estar na prisão, apesar de ter sido acusado e preso ali, Deus estava com ele, cuidando dele, e ele estava ali ajudando nos cuidados do cárcere, no cuidado da prisão. Ele tomava conta de tudo ali, porque o carcereiro que tomava conta ali deixou tudo na mão de José e ele estava ali cuidando de todas as coisas. E nós vemos também aqui no capítulo 40 que ele interpreta dois sonhos. Ele interpreta o sonho do copeiro, que estava preso ali também, e interpreta também o sonho do padeiro. Então Deus mandou uma mensagem para o copeiro, mandou uma mensagem para o padeiro, uns sonhos ali, e José trouxe a interpretação pelo poder de Deus, mostrando para eles o que iria acontecer com eles daqui a 3 dias, conforme a interpretação dos sonhos de cada um. Então, meus irmãos, como tema central aqui do capítulo 40, eu gostaria de pensar com os irmãos e olhar para a vida de José. José, um modelo de um bom pastor. Daí nós podemos enxergar isso aqui na vida de José. Mas a título de introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre a revelação de Deus. Por que nós vamos ver isso aqui sobre a revelação de Deus? Porque aqui nesse capítulo nós vemos dois sonhos. As pessoas ali tiveram sonhos do copeiro e o padeiro, Deus falando com eles através de sonhos e José interpretando aqueles sonhos. O que nós vamos pensar aqui sobre a revelação de Deus? Será que Deus, ele fala conosco hoje através de sonhos, através de visões, através de anjos, através de mensagens extra-bíblicas, mensagens que estão fora da Bíblia? Meus irmãos, hoje nós vamos ver que Deus não fala com a gente, não fala com ninguém através dessas maneiras. Olha só Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ver como que Deus fala conosco hoje em dia. Antigamente, Deus falava de diversas maneiras com as pessoas, mas hoje em dia a Bíblia está completa, ela foi escrita. Nós temos da Bíblia o cânon fechado. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem de Deus que ele quis transmitir para as pessoas, para a humanidade, está toda registrada. Olha só o que diz esse texto. Havendo Deus outrora
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Até aqui. Olha só o que o texto está falando. Antigamente, antes da Bíblia ser completa, Deus falava de diversas maneiras aos pais pelos profetas. Falava por profetas, falava por sonhos, falava através de visões, falava de uma maneira audível, falava até usando animais. Diversas maneiras Deus usava para se comunicar com a humanidade. Mas nesses últimos dias, agora que a Bíblia está fechada, Deus só se comunica com a humanidade através de Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo está sendo revelado? Abra sua Bíblia também em João capítulo 5, versículo 39. Como que Deus fala com o mundo hoje, como que Deus fala com você através de Jesus Cristo? Olha só o que Jesus diz aqui em João capítulo 5, 39. Ele fala assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Note o que Jesus Cristo está falando. As Escrituras, elas testificam de mim. Você quer ouvir sobre Deus? Então é através de Jesus Cristo que você vai aprender a mensagem de Deus. E onde Jesus Cristo está sendo revelado? Através da Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia completa. Então, Deus não vai mandar um anjo para você e trazer uma mensagem além da Bíblia. Nós podemos perceber que a Bíblia está completa e é dessa maneira que Deus fala conosco hoje em dia. Bom, vamos então para a história de Gênesis. Capítulo 40, olha só o que diz aqui os versículos 1 a 3. Dizem assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor. O rei do Egito indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda do cárcere, onde José estava preso. Bom, meus irmãos, aqui nesse relato nós vemos aqui que o copeiro e o padeiro, os dois ofenderam a Faraó e eles acabaram sendo aprisionados. Nós não sabemos qual foi o motivo da ofensa, que tipo de ofensa eles fizeram para Faraó, o rei do Egito. Nós sabemos que o copeiro era o que cuidava da bebida do rei, o padeiro era o que cuidava da alimentação do rei, cuidava ali do café da manhã, do pão do rei ali. Então ele tinha esses cuidados. Perceba que esses dois cuidavam ali da alimentação do rei, o que ele bebia e o que ele comia. Talvez alguns deles estavam sendo ali acusados, investigados por assassinato, envenenamento. E ao descobrirem, então prenderam os dois ali até investigarem a situação. Mas nós não sabemos de fato qual que foi a acusação deles e por que eles foram presos. Simplesmente que eles ofenderam o rei. O fato, meus irmãos, é que nessa história nós vemos que os dois eles tiveram sonhos e os sonhos foram interpretados por José. Mas o que nós vamos ver aqui na palavra de Deus? É que hoje Deus não fala mais com a gente daquela maneira que ele falava com as pessoas ali antigamente, através de sonhos, através de visões, através de mandando um anjo. Hoje Deus fala com a humanidade através da Bíblia que já está registrada, que já está em nossas mãos. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala com você através da palavra de Deus. Então, se você quer saber qual que é a mensagem de Deus para a sua vida, vá para a Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia ela. Você quer saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua caminhada aqui na Terra? Vá para a Bíblia e você saberá o que ela está falando. Você quer saber o que vai acontecer no futuro? Vá para a Bíblia, ela também revela o que vai acontecer no futuro. Então, valorize a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui eu separei algumas frases de os adolescentes daqui da igreja que escreveram valorizando a palavra de Deus. Olha só o que elas disseram. Ana Carolina Gama, que é adolescente aqui da igreja, ela diz assim: ela, falando da Bíblia, ela é importante e me deixa feliz. Olha só como que ela está valorizando a palavra de Deus, a palavra escrita de Gênesis e Apocalipse. O que ela fala? Ela é importante e me deixa feliz, mostrando a importância da palavra de Deus e o resultado que isso causa no seu coração, felicidade. A palavra de Deus, ela produz alegria em nossos corações. E ela escreveu essa frase. Uma outra adolescente, olha só o que ela escreveu, Raquel Cerqueira. Olha só o que ela fala da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus
e ela foi feita para ele falar conosco. Olha só o que ela está falando. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus nos deu essa palavra porque Ele quer se comunicar com a gente, Ele quer se comunicar com a humanidade. Olha só como ela está valorizando a palavra de Deus e entendendo a necessidade da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Deus quer falar com a gente, então nós precisamos estudar e ler a palavra de Deus. Olha só uma outra adolescente também o que ela escreveu, Viviane, olha só o que ela fala também da Bíblia. É um livro de estudo bíblico que fala sobre Deus. Olha só, você quer aprender de Deus? Então onde você vai recorrer? Você não vai recorrer a visões, esperar um sonho cair do céu na sua mente, você entrar em êxtase, esperar um anjo trazer algum tipo de mensagem? Não. Vá para a Bíblia. Ela é a mensagem que fala sobre Deus. E aqui nós temos adolescentes. Eu só peguei algumas frases, 3 frases aqui, de adolescentes mostrando a importância da palavra de Deus. Meus irmãos, mas tome cuidado com essas histórias de visões, mensagem de anjos e sonhos. Olha só o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim para nós: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Paulo está alertando a igreja da Galácia. Tome cuidado com mensagem que vá além do que está escrito. Tome cuidado com as mensagens que vão além do que está registrado na Bíblia. Seja amaldiçoado. Não aceite nenhum tipo de mensagem que não está registrado aqui nas Escrituras. Paulo dando uma chamada para os irmãos ali da Galácia, falando, olha, fique com a Bíblia. Seja amaldiçoado. Mesmo que um anjo aparecer trazendo uma mensagem, não aceite essa mensagem. Fique simplesmente com a Bíblia. E em Colossenses ele vai dizer isso também. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 18. Diz assim para a gente: Ninguém se faça árbitro, um juiz, olha, julgando as coisas aqui, olha. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Olha só o que Paulo está alertando, algumas pessoas vão querer te julgar, vão querer dominar a sua vida, baseando nas visões que ela tem, baseando na mensagem que talvez ela fala que recebe dos anjos, mas Paulo deixa claro aqui, tudo isso vem simplesmente da sua mente carnal. Meus irmãos, fique com a Bíblia e cuidado com essa história de visões, mensagem de anjos, mensagem caindo do céu, mensagens que não estão escritas na palavra de Deus. Alguns vão querer dominar a sua vida dizendo que teve visões. Então, se ela teve algum tipo de visão, você deve ali obedecer essa visão que veio de Deus. Meus irmãos, mas somente a Bíblia ela pode controlar a nossa vida. Não deixe que ninguém controle a sua vida baseando-se em visões. Deixe simplesmente que a Bíblia, ela sim, deve controlar a nossa vida, porque ela é a mensagem que Deus deu para nós. Terminando então esse período aqui de introdução, vamos ver a mensagem aqui de Gênesis capítulo 40. E eu queria enfatizar que você olhasse para José. Aqui José estando na prisão, mas ele como uma figura de um bom pastor. O José, um modelo para um bom pastor. E eu gostaria de ser como José. Eu quero me esforçar para ser como José, alguém que cuida bem das suas ovelhas. Olha só, um primeiro exemplo que nós vemos na vida de José que nós podemos aplicar para um bom pastor. O bom pastor, ele supervisiona as suas ovelhas, não sendo possessivo. E nós vamos ver na vida de José que aplicando ele como um bom pastor, ele supervisionava as pessoas e não era possessivo com essas pessoas. Esse é um exemplo, um modelo para um pastor seguir. Olha só o que diz o versículo 4 aqui de Gênesis 40. Diz assim: O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse e por algum tempo estiveram na prisão. José estava tomando conta da prisão e foi ele quem estava tomando conta desses 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro. E ele estava ali supervisionando. E eles estavam ali simplesmente por algum tempo, estavam ali presos. José sabia que eles não ficariam ali presos para sempre.
Então José tinha isso em sua mente. Ele estava supervisionando esses dois, cuidando da vida deles ali na prisão, somente por algum tempo. Meus irmãos, as ovelhas, nós podemos perceber aqui na palavra de Deus, as ovelhas, os membros da igreja, não pertencem ao pastor, mas pertencem a Jesus Cristo. O pastor que está tomando conta, ele sabe que está tomando conta temporariamente até ele devolver as ovelhas para Jesus Cristo. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, é um texto que Pedro ele traz ali orientações para o pastorado. Para aquele que é pastor de uma igreja, ele vai trazer as orientações como ele deve pastorear uma igreja segundo a vontade de Deus. E ele diz assim no versículo 2, só o comecinho, fala assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Note bem o que Pedro fala, pastoreai o rebanho que é de Deus, pertence a Deus. O rebanho não pertence ao pastor da igreja local, mas pertence a Deus. Quando o pastor ele tem essa consciência, ele vai tomar muito mais cuidado, porque ele sabe que o rebanho não pertence a si, mas ele está tomando conta de pessoas que pertencem a Deus. Meus irmãos, esse é o trabalho do pastor, ele supervisionar e saber que as ovelhas que eles estão cuidando não vão ficar nas suas mãos para sempre, mas um dia vão voltar para Jesus Cristo, assim como José estava supervisionando o padeiro e o copeiro, sabendo que eles não ficariam ali na prisão por muito tempo, mas o tempo que eles estavam ali, ele estava se dedicando em cuidar da vida deles. E uma lição que fica para nós, sabia que você pode facilitar ou dificultar a vida do seu pastor, da sua igreja local? E eu gostaria de te chamar para você ser um facilitador do trabalho do pastor e não a pessoa que vai dificultar. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Olha só o que diz aqui. Obedecei, olha só, seja obediente. Obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, aos vossos mestres. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meus irmãos, nós, como ovelhas, estamos dentro de uma igreja local, nós podemos facilitar o trabalho do pastor ou dificultar o seu trabalho. Podemos ser ali motivo de alegria para ele ou motivo de gemido. E o texto aqui fala que nós devemos obedecer e sermos submissos ao pastor da nossa igreja, ao pastor local, porque ele foi colocado ali por mandato de Deus. E ele vai prestar conta de todas as vidas, de todas as ovelhas que Deus ali confiou em suas mãos. Um dia ele vai prestar conta. E você hoje, você pode facilitar ou dificultar o trabalho de um pastor. Que a palavra de Deus nos fala que nós devemos facilitar, nós devemos ser obedientes e devemos também ser submissos ao pastor que está ali pastoreando segundo a vontade de Deus. Mas olhando ainda para a vida de José, vamos ver outros exemplos que ele traz para um bom pastor. O bom pastor, ele está atento às necessidades das suas ovelhas. Essa é a figura de um bom pastor. E olha só José, olhando as necessidades das pessoas que ele tinha em mão, olha só o versículo 5 e ao 7, diz assim, de Gênesis 40. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que tendes hoje triste o seu semblante? Meus irmãos, José aqui estava percebendo a necessidade dessas suas duas ovelhas que estavam ali temporariamente nas suas mãos. Era alguém que estava ali sempre prestando atenção na sua vida e nas necessidades que elas tinham. Aqui José nos dá 3 lições que um bom pastor ele deve fazer. Depois que eles tiveram aqueles sonhos, o copeiro e o padeiro, olha só o que José fez, o texto fala aqui que vindo pela manhã. O bom pastor é aquele que se aproxima de suas ovelhas para saber as necessidades que elas estão passando. Então, o bom pastor é aquele que logo, cedo, se aproxima das suas ovelhas.
Uma segunda lição que José deixa aqui para nós, o texto fala que José viu-os e eis que eles estavam turbados, eles que estavam ali amedrontados. O bom pastor é aquele também que olha para as suas ovelhas e enxerga nelas quais as necessidades elas estão passando. Não apenas que se aproxima, mas também aqui olha para as suas ovelhas. E uma terceira lição que ele vai deixar aqui para nós, ele perguntou, depois que ele se aproximou, depois que ele viu as necessidades dela, depois que José viu o que eles estavam passando ali, então agora é hora de perguntar. E o bom pastor, ele dá ouvidos também para as suas ovelhas. 3 lições que José ele deixa para um bom pastor. Aquele que se aproxima, aquele que olha para as suas ovelhas e aquele que ouve também as suas ovelhas, para que ele depois possa saber como aconselhar, como ele agir nas suas necessidades. E aqui nós vemos que o bom pastor, ele sempre está atento às necessidades das ovelhas, como José estava atento àqueles 2 prisioneiros que estavam em suas mãos. Mas olha só o outro exemplo ainda da vida de José. O bom pastor, ele fala de palavras de esperança para as suas ovelhas. Ele traz palavras esperançosas para as ovelhas que estão aflitas. Olha só o que diz os versículos 9 a 13. Dizem assim: Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e os dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José, olha só a palavra de esperança, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. Meus irmãos, o bom pastor é aquele que traz palavras de esperança para o rebanho que está em aflição, que está aflito. E José aqui, neste exemplo, estava trazendo uma palavra de esperança para um homem que teve um sonho, recebeu uma mensagem de Deus e ele não sabia o significado, estava ali conturbado, estava com medo, o que isso significa. E José apareceu nesse momento de necessidade, trazendo uma palavra esperançosa, tranquilizando o coração dele e trazendo alegria para a sua vida. Essa é a figura do bom pastor que traz palavras em momentos oportunos. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 25, versículo 11, mostra essa necessidade do pastor estar trazendo palavras que são como um bálsamo na vida das suas ovelhas. Diz assim o versículo 11: Como maçãs de ouro em salvas de prata, é assim a palavra dita a seu tempo. Imagine a beleza de uma bandeja de prata e uma maçã de ouro ali. Imagine essa beleza. Dessa mesma maneira, nessa mesma beleza, as palavras boas ditas no tempo certo, ela também produz essa beleza, essa alegria na vida das ovelhas que ouvem e têm essa necessidade. Então José deixa um exemplo para os pastores de igrejas locais. Ali, a pessoa que traz palavras boas em tempos oportunos, traz palavras de esperança. Mas José também deixa um outro exemplo. O bom pastor, ele também traz palavras duras quando necessário. Não somente palavras boas, palavras ali de esperança, mas também palavras duras quando necessário. Olha só os versículos 16 a 19 de Gênesis. Diz assim: Quando o padeiro-chefe, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, olha só agora a palavra dura, a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão a carne. Meus irmãos, quando necessário, o pastor ele também deve trazer palavras duras, palavras de correção.
as palavras do pastor duras que ele deve trazer, às vezes são preventiva e às vezes são corretiva. Às vezes são preventiva para prevenir erros futuros. Então ele já está ali preparando o campo para que não haja erros futuros. Mas às vezes também tem que ser corretiva para corrigir erros que já estão presentes. O pastor também, além de palavras boas, palavras que vão ali confortar o coração daquele que está aflito, ele também precisa trazer palavras duras. E nós vemos aqui o exemplo da vida de José, um exemplo para um bom pastor, como que ele vai aqui agir dentro do seu ministério, um bom exemplo para os pastores estar seguindo. E uma última lição, meus irmãos, olhando aqui para essa narrativa, olhando para a vida de José, uma lição para as ovelhas que estão ali nas igrejas locais e tem o seu pastor local aí dentro da sua igreja. Não se esqueça do seu pastor. Esta é uma lição para todos os membros da igreja. Não se esqueça do seu pastor. Diz assim os versículos 20 a 23. No terceiro dia, que era o aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha só, José tinha em suas mãos e em seus cuidados o copeiro e o padeiro, mas em certo momento o copeiro acabou se esquecendo de José e passou ali 2 anos em esquecimento. E José aprisionado e o copeiro não se lembrou de José. Meus irmãos, aqui fica uma lição preciosa para nós. Não se esqueça do seu pastor da igreja local. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer. Hebreus 13, 7 diz assim: lembrai-vos, olha só, atividade mental. Lembrai-vos dos vossos guias. Olha só, uma lembrança dos vossos pastores, aquele que está pastoreando a igreja local. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Meus irmãos, um chamado para a lembrança. O copeiro se esqueceu de José. Nós não devemos esquecer de orar, de lembrar aos nossos pastores, lembrar sempre de orar por suas vidas. Então aqui nesse capítulo 40, nós vemos aqui José, o exemplo de um bom pastor. Todo pastor deve seguir esse exemplo de José e assumir, pegar essas lições aqui para o seu ministério. Então nós vemos aqui esse exemplo da vida de José, a vida de um bom pastor. Meus irmãos, eu gostaria de, neste momento, convocar a você, você que faz parte de uma igreja local, lembre agora, tire um momento para se lembrar do seu pastor da igreja local e orar pela sua vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela sua palavra, pelas lições tiradas aqui também, pela vida de José, um exemplo para o pastor. E rogamos a Ti, Senhor Deus, que neste momento o Senhor esteja abençoando todos os pastores, e especialmente aqui, Senhor Deus, esteja abençoando o pastor Vitor, que está na liderança dessa igreja local, abençoando também o pastor Márcio, que está trabalhando nos evangelismos, nos apoiando, nos ajudando aqui também. Também esteja abençoando, Senhor Deus, lembramos a Ti o pastor Infante e o pastor Cid, que o Senhor esteja cuidando das suas vidas. Ajude, Senhor Deus, esses homens em seus ministérios, nos seus trabalhos, em seus serviços, e que sempre eles sejam fiéis na obra do Senhor que o Senhor concedeu para eles, que eles possam cuidar das ovelhas que pertencem a Ti, com dedicação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando, então, a vida de todos vocês e continue nos acompanhando nessa semana nos nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.